Eles são como funcionários digitais que não dormem, não erram e ainda estão dominando o mercado no Brasil. Eles são como funcionários que não dormem, não erram e ainda aprendem sozinho. E a verdade é, eles já estão tomando conta do mercado no Brasil e substituindo alguns funcionários. Essa é a verdade. Eu sou o Brandon Christian, gestor de automações, e hoje eu vim te mostrar como as inteligências artificiais estão dominando o mercado e você precisa entender a importância disso antes que seja tarde. Bom, diferente de uma automação automática pré-programada, esses agentes de IA tomam decisões sozinhos. Eles enviam relatórios, respondem clientes, fazem cobrança, organizam o financeiro, tudo isso sem que você precise ficar dando ordens, porque eles são extremamente inteligentes. E é por isso que eu falo que você precisa se atualizar no mercado, porque eles já estão tomando conta e eles são muito mais baratos e isso pode deixar a sua equipe muito mais flexível e produtiva. Vamos lá, vamos a um exemplo que eu achei aqui. Um agente pode receber uma mensagem no WhatsApp, interpretar o pedido, consultar dados, planilhas e criar uma proposta, enviar para o cliente e agendar uma reunião. Tudo isso sozinho. Na verdade, é que já é feito isso aqui na empresa. Ela envia relatórios, ela conversa com os clientes, ela faz exatamente tudo isso sozinha, sem que a gente precise ficar dando inputs ou comandos. Na verdade, nós já criamos ela com a intenção de agir dessa forma e hoje ela executa isso com maestria. Vamos lá, e qual que é o benefício de termos ela? Antigamente precisávamos ficar um tempão no WhatsApp e conversa com o cliente e tal. Hoje tem um grupo que nós temos com os clientes em que eles tiram dúvidas com essas nossas automações. E para cada número que o cliente envia mensagem, então, por exemplo, tem o cliente A e o cliente B, ele sabe responder esse cliente de forma diferente sobre o que está acontecendo com a sua empresa. Eles não precisam mais nos consultar, esperar que nós façamos uma consulta ou então que estejamos disponíveis para isso. Elas já foram feitas para isso e trabalham todo dia, 24 horas, sem dormir, sem errar. E ainda aprende cada vez mais, sugerindo novas melhorias. Bom, aqui vai uma outra matéria interessante. O próprio CEO da OpenAI, o Sam Altman, disse o seguinte, vamos lá. Acreditamos que em 2025 veremos os primeiros agentes de IA se juntarem à força de trabalho e mudarem materialmente a produtividade das empresas. Isso é o Sam Altman, o cara que criou a inteligência artificial que todo mundo usa, né? A própria OpenAI, ela é como se fosse a Coca-Cola das inteligências artificiais. Todo mundo gosta muito mais dela, conversa com ela. As pessoas até podem falar assim, mas eu gosto muito de usar o Grok 3, que é o do Elon Musk, mas o ChatGPT é o queridinho porque ele foi o primeiro. Ele é o primeiro que trouxe a experiência de conversar com uma inteligência artificial, então ele é o favorito. Então, se o próprio Sam Altman, que é um dos criadores da primeira inteligência artificial, que geralmente já está à frente de muitas outras empresas que fazem até API com o próprio ChatGPT para simular a própria inteligência artificial, quem sou eu para discordar? A verdade é que as inteligências artificiais já estão dominando o mercado, inclusive na minha própria empresa, no qual eu produzo para as outras empresas. Vamos lá, como que funcionam essas inteligências artificiais na prática? Bom, você precisa de automatizar algum processo no seu negócio. Então, muitas vezes, a cobrança dos clientes ela é excessiva, toma muito tempo da sua equipe, enquanto ela podia estar se concentrando em vendas, ou produção de conteúdo, ou até trazendo melhorias para os seus clientes. Mas parte do tempo deles, da produção, é ocupada em enviar boletos, fazer as consultas de quem pagou, quem não pagou, gera o boleto, envia por e-mail. Tudo isso leva um tempo. Vamos levar em conta que para realizar uma tarefa, o seu funcionário ele primeiro precisa consultar quem pagou e quem não pagou. Depois ele precisa fazer um boleto e consultar o valor de cobrança. E ele vai ter que ver um dia melhor ainda também, que isso leva menos tempo, mas colocar o dia de cobrança e depois ele vai ter que marcar na agenda e consultar se foi pago ou não. Então ele vai ter uma outra tarefa no futuro. Depois ele faz o boleto com o valor certo e envia. Mas ele envia por onde? Pelo WhatsApp, por e-mail. De qualquer forma ele vai ter que procurar o contato e enviar. Vamos supor que essa tarefa demoraria em torno de 3 a 5 minutos. Se ele fizer isso para vários clientes, aonde será que isso vai chegar? Agora, se você vai e contrata uma automação, nós podemos fazer essa automação inclusive, isso vai levar nada de tempo, porque ele vai fazer sozinho, ele vai sempre consultar o que está acontecendo. Ele vai consultar quem está devendo, quem está pendente, quem está próximo do vencimento e vai mandar esses boletos. Então você vai ter sempre o seu caixa resguardado por essa IA, porque ele vai consultar tudo que precisa ser pago. Então você não vai gastar mais tempo com nada, enquanto a sua equipe pode se concentrar em outra tarefa, ao invés de ficar se concentrando em mandar boletos. Bom, vamos lá, vamos algumas aqui, tarefas que essas
nossas automações já executam aqui dentro e seria interessante vocês começarem a pensar em executar dentro da empresa de vocês também. Então eu bolei uma lista. Vamos lá, ela atende leads, qualifica os leads, ela consulta os dados, ela faz as cobranças, ela gera relatórios, ela envia os boletos, ela consulta quem está pendente, quem está devendo, ela tira dúvidas dos nossos clientes. Quando nós precisamos fazer conteúdos, nós temos uma IA que ela procura conteúdos semelhantes aos nossos e nos traz inspirações e ainda faz um script novo. Então ela ainda bola os nossos conteúdos sem que nós precisemos ficar ali procurando alguma coisa ideal. Ela já sabe o que nós gostamos, traz uma inspiração e bola um roteiro novo para nós. Ela prospecta sozinha, ela manda tanto e-mails quanto WhatsApp para empresários que precisam de automações. Então tudo isso nós já automatizamos aqui dentro, porque assim, dessa forma, nós somos muito mais produtivos. Se dependêssemos somente da humanização desses trabalhos manuais, teremos que ter uma equipe gigantesca. Ou então, se nós mesmos faríamos, levaria um bom tempo para que outras tarefas fossem executadas. Bom, aqui vai alguns exemplos reais do que eu vou contar aqui para vocês. Temos alguns clientes e um deles é de seguro. Existe um edital que esse cliente recebe para consultar o quanto esse cliente deles vai conseguir pegar de seguro. O problema é que esses editais eles sempre vêm com informações diferentes, então os funcionários ou então até eles mesmos que são os donos precisam analisar esse edital e entender qual que é o valor que eles podem passar para o processo, etc. É uma esteira extensa da parte deles. Mas o que mais leva tempo ali não é a esteira em si, é esse curto pedaço que é procurar o valor que eles precisam. E nós criamos uma IA que ela consulta isso automaticamente. Basta enviar para ela, ela traz o resultado certinho e ainda traz a página e o trecho que precisa. Agora as tarefas delas foram reduzidas em 50% só por causa desse pedaço. Elas conseguem fazer muito mais coisa durante o dia agora. Se antes o dia era muito curto, justamente porque tinha essa tarefa no meio, hoje não é mais um problema para elas. Um outro exemplo real que nós temos aqui é de uma agência de viagem que eu já contei aqui. Os seus vendedores não conseguiam ter tempo para guardar os seus clientes que chegavam através do tráfego pago, e aí eles não tinham um relatório dos clientes que não foram respondidos, qual que é o interesse deles, qual que é a data deles, qual que é o nome, se é homem, se é mulher. Com isso, acontecia que muitos clientes que poderiam ser um potencial cliente novo e recorrente acabava não recebendo a atenção devida, justamente porque não foi chamado, não foi colhida nenhuma informação. Nós desenvolvemos uma automação que faz exatamente isso. Automaticamente, após o cliente chamar, ela já guarda o número e guarda uma conversa. E toda vez que essa conversa é alimentada, ela é guardada também, para que posteriormente o assunto não recomece, ele já entenda o que o cliente quer. Então ele é muito inteligente. E aí, com o decorrer da conversa, essa IA ela foi programada para ir perguntando alguns dados, para entender o que o cliente quer. Então pergunta ali quantas pessoas vão, pelo nome já deduz se é homem, se é mulher. Pergunta para onde quer ir, qual aeroporto quer sair, que dia quer voltar, qual que é o maior interesse, e vai tirando essas dúvidas no geral. Para que no final, quando essa conversa for retomada, já tem tudo guardado e não precisa refazer a conversa. Porque isso, pro outro lado, no cliente também é muito chato. Um outro benefício, você não precisa ser uma empresa gigantesca para adotar isso nos seus negócios. Basta uma tarefa que ocupa muito tempo da sua empresa e você vai contratar isso por menos de um funcionário. Por muito menos de um funcionário e ainda vai trabalhar 24 horas para você sem errar e ainda vai aprender cada vez mais. Enquanto eu imagino que um funcionário custe muito mais, porque você tem outras pendências com esses funcionários, sejam os encargos que temos que pagar, seja o VT, o VR, ou então até comissões. Nessa ferramenta você não precisa trazer nada disso. Ela vai trabalhar para você, vai funcionar integralmente por 24 horas e ainda vai ter melhorias, porque além dela aprender sozinha, nós trazemos essas melhorias também, para que ela fique mais inteligente, guarde mais funções, e nós sempre vamos propor essa melhoria para vocês, independente de qual cliente for, qual rumo for. Bom, no final, vamos agora para quais são os benefícios reais de tudo isso, tá? Bom, você vai ter redução de tempo de tarefas, redução de custos, aumento da assertividade nessas tarefas. Você vai ter um atendimento amplo, já que ele não precisa atender um de cada vez, atende todo mundo ao mesmo tempo. No final, você vai ter uma escalabilidade real. Por quê? Agora você pode concentrar você e a sua operação no que importa, que são as vendas. Uma empresa sem vendas, ela morre. No final, eu te convido em breve nós vamos lançar nossa comunidade, onde lá iremos ensinar todas essas automações, como montá-las, como vendê-las, como você consegue automatizar os processos da sua empresa.
nós também temos a nossa mentoria. Então eu já te convido a curtir esse canal, se inscrever, e eu sempre deixo o meu WhatsApp ali embaixo, para caso você tenha interesse em nos chamar e aprender um pouco mais sobre as nossas automações, certo? Um abraço, até a próxima.